Olá, boa tarde a todos. Perdão aí pelo atraso, foi mais decorrente da minha confusão exatamente o vídeo, né? Bom, antes de mais nada, além do minhas desculpas pelo atraso, muito obrigado pelo convite da Rio Card, muito obrigado a vocês todos que estão aqui, para que nós possamos conversar um pouquinho sobre o que está ocorrendo com a nossa vida, né? Onde foi parar a nossa vida e onde ela vai daqui para frente. A verdade é que ninguém escolheu esta vida atual, ninguém escolheu passar pelo que estamos passando. E eu particularmente gostaria de fazer um relato inicial de como eu estou passando por essa situação, de como a pandemia, que é uma coisa que afeta o planeta inteiro, chegou até mim. Acho que, como todos inicialmente, era simplesmente algo que vimos na televisão, nos jornais e nas redes sociais. E assim foi para mim, né? Comecei a ouvir falar ali, talvez no final de dezembro, alguma coisa por ali. Progressivamente, as matérias, as notícias diziam que estava chegando ao Brasil. Só que no meu caso, isso migrou das redes sociais, da televisão, para mim, diretamente aqui dentro. Quando vi, eu comecei a ter alguns sinais. No início eu achei estranho, eu conheço bastante o meu organismo, o meu jeito de ser, e aquilo me pareceu estranho. Conversei com a minha esposa e preventivamente nós nos isolamos. Eu parei de trabalhar naquela semana, me afastei de todas as pessoas, ela também, inclusive de todos os nossos familiares, e ficamos em casa. No primeiro momento, eu preocupado e sem ter uma noção muito clara, cheguei a ir a um hospital acreditando que haveria um teste rápido. Para minha surpresa, não havia um teste rápido, ainda assim eu tinha alguns sinais que poderiam indicar uma pneumonia. Passei por um raio-x, um exame clínico, e nada indicou que era uma pneumonia. E o aconselhamento foi voltar para casa e viver normalmente, podendo inclusive ir trabalhar. Ainda assim, eu achei que alguma coisa não estava bem em mim e optei por ficar quieto em casa. Durante uns 2, 3 dias, ainda fiquei razoável, mas progressivamente comecei a me sentir cansado. Qualquer esforço era difícil. E a tosse veio aumentando. Não tive outros sinais, eventualmente uma febre fraca, mas não era uma febre forte nem direta. E comecei a ser acompanhado por alguns amigos médicos, em especial por uma infectologista, a doutora Elizabeth. E fui indo assim, e uma semana depois eu estava já num estado muito grave, com muita dificuldade. E por recomendação dela, naquele momento eu já busquei o hospital de novo, aí já claramente entendendo que eu provavelmente seria internado, que não seria apenas chegar lá, ter um diagnóstico e voltar. Ali eu comecei a ver que eu estava piorando dia após dia e que eu não tinha nenhuma garantia. Ali eu comecei a entender claramente que não era uma gripezinha, no meu caso. Eu estava evoluindo para um caso grave, para algo que poderia ser muito pior. E eu sabia também que não havia um tratamento para aquilo. Ou o meu corpo se recuperaria, ou eu me recuperaria, ou não haveria um tratamento. A minha ida para o hospital se deu por 2 pensamentos. Claro, eu estava já num estado limite, eu não estava nada bem, eu não tinha forças, por assim dizer, uma dificuldade, inclusive respiratória. Mas os 2 pensamentos que me ocorreram ali, já na iminência de ir para o hospital, foram: caso eu piore mais ainda, provavelmente vou precisar de uma internação, talvez chegando ao ponto de ser entubado, para que na intubação, durante 20 dias, que é o que dizem, talvez o meu corpo tenha uma última chance de lutar e recuperar. Pensamento muito difícil de ter, que até de pensar nisso, de lembrar, me emociona. E outro pensamento foi ao olhar para minha esposa e minha filha, com quem eu moro junto. Eu vivo com eles, tenho também um outro filho, mas que nesse momento não mora aqui comigo. Mas quando eu olhei, eu pensei: eu só não posso morrer aqui na frente delas. Eu não posso morrer na frente de uma criança de 3 anos de idade.
Então, se eu não tiver salvação, eu morra poupando elas dessa cena. Então, naquele momento, foram esses meus pensamentos, foram essas minhas emoções, e foi assim que eu parti para dentro de um hospital. Chegando dentro do hospital, 12 horas de CTI, eu tive uma melhora acentuada. Isso me livrou de um caso bem mais grave, me livrou de uma intubação, me livrou de ficar um tempo maior no hospital, e eu estou aqui hoje de volta por causa dessa melhora acentuada. Eu fiquei mais tempo no hospital, até isolado, numa ala isolada para infectados. O exame mesmo que comprovou a minha infecção só saiu uma semana depois. A minha internação se deu pelo quadro clínico e por uma tomografia que mostrou o pulmão extremamente comprometido. Mas o que eu pude perceber naquele momento ali, principalmente, e que talvez seja a razão de eu estar aqui hoje conversando com vocês, a imensa era muito difícil entender. A entrada no CTI parece entrar num laboratório, porque foi feita toda uma adaptação, era um CTI pós-cirúrgico, que virou um CTI para infectologia, para pacientes infectados, com total isolamento. Todos lá trabalhavam com 2 roupas, 2 máscaras, 2 luvas, óculos, viseira, e quando chegavam perto de mim vestiam uma terceira roupa e uma terceira luva, que descartavam na mesma hora para não levar nenhuma possibilidade de contaminação para outro leito. E ainda se banhavam com álcool gel ali por cima das luvas para minimizar mais ainda. Um sacrifício enorme, eles, coitados, tentando ser muito gentis comigo, mas dava para perceber nos olhos deles uma tensão e uma preocupação. E um sacrifício, né, um desconforto, com 2 máscaras o tempo todo, não pode ter troca de roupa. Muita dificuldade, né? Muita dificuldade. E eu vi então que eles estavam ali dando o melhor de si, com muito sacrifício. Com muito sacrifício. Estou vendo que algumas pessoas estão dizendo aqui que está travando. Bom, minha conexão aqui está boa, pelo que eu estou vendo, né? Parece que está indo tudo bem, né? Bom, continuando. Então eu vi a dedicação, o sacrifício dessas pessoas. Comecei a perceber também que vários amigos, parentes, pessoas que eu conhecia bem, pessoas que eu nem conhecia tão bem, à medida que foram sabendo, e eu estava totalmente isolado dentro do hospital, começou a surgir assim, uma grande rede de apoio, pessoas que ligaram para minha família oferecendo ajuda, perguntando sobre mim, perguntando se minha família precisava de alguma coisa, pessoas que começaram a orar, rezar de uma forma muito bonita. E isso perdurou e perdura até agora. Amanhã eu vou completar 1 mês que eu dei entrada no hospital, fiquei apenas 5 dias, graças a Deus. Quando voltei com dificuldade respiratória, passei vários dias que eu praticamente não levantava da cama. Entendi até que a minha volta foi uma volta porque era preciso liberar um leito. Eu já estava com sinais que eu poderia fazer essa recuperação em casa. Foi algo muito bem pensado, fui muito bem acompanhado, muito bem tratado. Mas, claro que eles também estavam precisando de um leito muito grande. Eu estou contando essa experiência para que vocês possam entender algumas coisas, né? Acho que é sempre bom dividirmos uma experiência. Até aquele momento eu era uma pessoa que estava apreensivo, olhava pela televisão, parecia tão distante de mim. Eu não tenho a menor noção de onde eu peguei isso. Eu não faço parte do chamado grupo de risco. Tem muitas que predispõem, a minha idade também está abaixo da idade, teoricamente, de risco. Ainda assim eu tive esse problema. E aquilo me trouxe uma noção muito grande, que é óbvio que a grande maioria das pessoas terão um quadro menor, mas uma quantidade muito grande de pessoas com o grave, o gravíssimo, que eu cheguei muito perto. Eu infectei a minha esposa. Ela, 1 semana após, justamente quando eu estava retornando ao hospital, ela começou
a dar sinais, e ela também não fez o exame, mas claramente, com tudo que eu presenciei, ela também foi infectada, né? Nós nos isolamos tão bem, eu e ela nos isolamos tão bem durante os meus primeiros sinais, durante todo o meu processo e durante o processo dela, que ninguém do nosso convívio pegou. Então, é uma coisa que nós temos uma satisfação de perceber que a atitude intencional nossa, nossa escolha de nos recolhermos, evitou que outras pessoas passassem por isso. Isso eu acho que é importante. A atitude, a solidariedade que eu recebi, que a minha família recebeu, também, de certa forma, está presente em nós. No momento que nós nos privamos de uma série de coisas e continuamos nos privando, a rigor agora, pelo tempo que passou, eu estaria até liberado para circular por aí, mas nós fomos até bem rigorosos, já que somos, inclusive a nossa filha, que graças a Deus não teve nada, se nós somos portadores de um vírus que vai infectar outras pessoas, e ainda se conhece pouco disso, nós optamos mesmo por um recolhimento, para que outros e outras famílias não venham a passar por isso. Porque quando você passa por isso, não é apenas aquela pessoa que adoece, a família inteira adoece. A apreensão, o medo é muito grande. Quando eu voltei do hospital e vi a minha esposa dando sinais, eu fiquei apreensivo. Eu falei, meu Deus, eu não quero que ela passe pelo que eu passei. Já vi que ela está também infectada. Tomara que ela fique num nível pequeno, mais brando desta doença. Era muito preocupante para todos nós imaginar que ela poderia desenvolver um quadro grave, ou talvez até mais grave do que eu passei. Seria surreal, depois que eu voltasse de uma internação no CTI, ela dar entrada. Graças a Deus, não foi isso. Ela teve uma resistência muito maior. E é isso que nos deixou mais sensível. Eu estou muito mais sensível a esse tema, muito mais sensível ao sofrimento que todas as pessoas e familiares podem vir a passar, mesmo quando você não desenvolve um quadro grave, mas você fica um período ali tenso e nervoso. Ou seja, essa é a minha experiência, que eu acho que é importante falar, porque parte disso significa entender que esta doença não está longe de nenhum de nós. Eu aqui quero deixar uma mensagem muito clara, muito tranquilizadora. Não é porque eu peguei que vou fazer uma apologia de que, nossa, estamos vivendo um inferno e que você tem que morrer de medo. Pelo contrário, de certa forma eu passei por uma situação muito grave, ninguém é internado no CTI à toa, e estou aqui, um mês depois, bem melhor. E mesmo assim, ainda fazendo exercícios respiratórios em casa para evitar sequelas, como fibrose pulmonar. Vou precisar de exames para comprovar que isso não ocorreu. Então você vê que não é para brincar, é para levar a sério. Dentro disso, nós temos que começar a entender o que está ocorrendo com o mundo e com a nossa vida. Muito obrigado às pessoas que estão aqui já me mandando um cumprimento e orações ou o desejo que eu fique bem. Muito obrigado, estou vendo aqui algumas mensagens dizendo isso. Mas então, o que estamos vendo no mundo, que é algo que obviamente ninguém desejou, né, é que por conta desta doença está sendo necessário um recolhimento muito grande às nossas casas. E eu, por favor, observem, eu usei a palavra recolhimento e não isolamento social. Não isolamento. Porque eu tenho pensado muito nisso, inclusive pensado nisso por causa deste convite de estar aqui conversando com vocês. Não é isolamento social. Neste momento, o que é mais importante é entender que não é porque existe um vírus que gera um medo enorme, ou existe algum governador ou prefeito, alguma autoridade médica que diz tem que fazer isolamento social porque é a única forma viável e comprovada que temos no momento de evitar a explosão desta epidemia, para que muitos não passem por isso, ou não sofram, ou não morram. Isso é o que nós ouvimos. Mas é importante, na minha opinião, entender que o que estamos fazendo é um recolhimento. Assim como eu estou aqui hoje, vivo, graças à enorme solidariedade
um enorme apoio de pessoas incontáveis, incontáveis. O que todos nós estamos fazendo é um ato de solidariedade. Quando eu e a minha esposa, muito antes de eu ainda ter os sinais claros, quando era mera hipótese, nos recolhemos intencionalmente, nós deixamos de passar isto para inúmeras pessoas e inúmeras famílias. Eu não tenho como medir isto. Cada um de nós, quando se recolhe em casa, está fazendo o mesmo. Você, quando se recolhe em casa, mas não tem a doença, você está, obviamente, poupando a você, se protegendo, protegendo aquelas pessoas imediatas do seu convívio, principalmente a sua família. Mas como todos nós estamos fazendo isso coletivamente, estamos todos, na verdade, dando as mãos uns aos outros. Porque não basta uma pessoa, uma família se recolher. Tem que ser coletivo. Então, por favor, olhem por esta ótica. Não é por punição, não é por privação, não é porque uma autoridade está lhe dizendo, é por consciência amorosa. Você, quando escolhe se recolher, e isto tem um impacto, coisa. Você está talvez não trabalhando, não gerando o dinheiro que precisa, vai contrair débitos, tem riscos para a sua vida profissional, para o seu negócio, tem muitas confusões, você se priva, às vezes, de visitar pessoas queridas. Eu me emocionei muito com uma enfermeira no hospital que me disse, eu morava com meus pais, que eles são um grupo de risco pela idade. Desde que começou isso, eu estou indo todos os dias para a casa de um colega, um outro enfermeiro, para não voltar para casa, porque eu aqui estou na linha de frente. Eu provavelmente vou me infectar em algum momento. Eu não vou levar isso para os meus pais. Isso é solidariedade, isso é amor. Então, quando cada um de nós está fazendo isso, não é isolamento social forçado. É um recolhimento por amor. Muito provavelmente a maioria das pessoas não vão pegar, ou se pegarem, pegarão uma forma branda. É um ato amoroso que todos nós estamos fazendo de dar as mãos. Isso é incrível. Eu tenho observado muito o noticiário, como eu falei, estou muito sensível a esse tema, tenho estudado, tenho procurado entender melhor. O que é mais interessante é que a cada dia cresce no mundo inteiro, e agora no Brasil, o número de infectados, o número de internados e o número de mortos. Isso assusta, até porque está crescente. Está crescente. Eu vou falar um pouquinho mais à frente, eu estou vendo algumas perguntas aqui, vou tentar respondê-las mais à frente. Lá no final teremos um tempo que poderemos responder algumas perguntas. Mas o que eu quero dizer aqui essencialmente, nós podemos medir o número de infectados e podemos medir o número de mortos por essa doença. Isso nem está sendo feito perfeitamente porque não há testagem ainda. Agora é que vai começar a haver uma testagem maciça. E o que tudo indica é que com essa testagem maciça, esses números vão explodir, vão ser muito mais, porque até agora isso não foi medido. Mas o fato é que, mesmo com essa medição, nós estaremos medindo o que é visível. O que é visível? Olha, tantos infectados, tantos internados, tantos mortos. Já algumas pessoas falando para termos um pensamento positivo e dizer, olha quantos se recuperaram, vamos valorizar isto. Eu, por exemplo, sou um que faço parte da estatística dos que se recuperaram. Eu fui, num certo momento, estatística dos possivelmente infectados, fiz parte da estatística dos que estão internados em tratamento, se aqui posso dizer tratamento, e hoje eu faço parte das estatísticas dos que sobreviveram. Então isso tudo pode ser visível e mensurável. Agora, o que não está sendo mensurado é o número de pessoas que atualmente poderiam estar infectadas nos mais variados níveis, desde uma simples gripezinha, que não é, na verdade é uma pneumonia, a que poderiam estar internados no estado grave, que poderiam estar internados com risco de vida gravíssimo, com traqueostomia, com intubação, e os mortos. O número de pessoas que já poderiam estar passando por isso tudo, e não passaram, não estão passando, isso nós não temos como medir e avaliar. Graças ao nosso recolhimento, graças ao nosso sacrifício, à nossa consciência, graças ao fato que estamos dando a mão, muitas pessoas hoje não estão passando por isso.
Volto a dizer, pegando o meu exemplo, que não tem nada demais, não é trazer o foco para mim, mas ninguém do meu convívio pegou, porque eu me recolhi a tempo. Cada um de nós que fez isso deixou de infectar quantos? Não temos como medir. Mas isso é maravilhoso. Porque o grande problema dessa pandemia, dessa epidemia, não é apenas que uma pessoa se infecte, é que ela é tão fácil de pegar que um número gigantesco de pessoas simultaneamente vão precisar de uma internação num CTI. Isto não é possível pela capacidade de leitos. Então, quando nós, no nosso recolhimento amoroso, quando você aí está se recolhendo com tantos sacrifícios, você está dando a mão, você está salvando vidas, você está evitando que famílias passem por problemas. Porque é muito tenso para a família ver alguém. Às vezes uma família inteira, como aqui em casa, todos ficamos infectados. Imagina, pode ter uma família inteira que todos, os adultos, vão ter até um óbito. E vão sobrar os idosos, que não terão por quem serem cuidados, ou as crianças. Que absurdo, gente. Então, tenha nesse momento a consciência do enorme gesto de coração, de amor, que você está dando a todas as pessoas e não apenas você. É óbvio que você está nervoso, é óbvio que você está com medo, mas pare um tempinho para observar que o que estamos fazendo é um ato de solidariedade enorme, gigantescos, com a única coisa que, neste momento, está comprovada que pode dar efeitos, que é o recolhimento. Não estou usando a palavra isolamento. Esse recolhimento nos ganha tempo. Daqui a 2, 3 meses, teremos vários remédios comprovados, testados, com a dose certa, que podem ser prescritos com mais precisão, sem ter efeitos colaterais. Precisamos desse tempo. E isto é o nosso recolhimento amoroso, não o isolamento. Então, na verdade, o que está acontecendo com a nossa vida é que estamos tendo a oportunidade de descobrir como dar a mão é importante. É um nível muito radical. Não estamos dando a mão só aqui aos nossos vizinhos, estamos dando a mão mundialmente. Todos os povos e países estão vivenciando isso. Essa necessidade de dar a mão. Paradoxalmente, quando fazemos isso, vemos a natureza melhorar, não é? Eu consegui ver estrelas daqui da minha janela que há muito tempo eu não via. A noite parece estar mais limpa. Já vi imagens da Baía de Guanabara mais limpa. Olha que coisa incrível. A questão é, isso vai passar. E quando isso passar, nós vamos voltar àquele mesmo estilo de vida, onde não viveremos observando a solidariedade, o amor ao próximo. O que estamos percebendo aqui no Brasil é que uma grande dificuldade de muitas pessoas de poderem fazer esse recolhimento. São aquelas pessoas que têm que trabalhar diariamente, porque senão não tem o que comer, por exemplo. Existe uma enorme preocupação de pessoas que vivem em lugares muito amontoados, muitas pessoas num espaço pequeno. Elas não têm como fazer um recolhimento facilmente. Elas passam por necessidades. Estamos vendo que mesmo as grandes empresas hoje podem correr riscos se o consumidor de baixa renda não consumir. Nossa sociedade é baseada no consumo. É isso que queremos voltar após esse período de recolhimento, após esse período das nossas casas? Porque podemos vivenciar isso apenas como uma espécie de punição. Observa se você se sente prisioneiro. Para algumas pessoas, é se sentir prisioneiro em casa. Porque aí você, na verdade, está observando os malefícios. Eu não posso sair, porque não deixam sair. Porque trancaram tudo, fecharam o comércio, mandaram ficar em casa. Nessa hora, o que acontece? Você se sente um prisioneiro. Você perde o foco que o seu ato, nosso ato coletivo, está salvando vidas. Você está salvando vidas. Você está evitando não só mortes, mas está evitando que famílias se desfaçam de uma forma definitiva. E digo mais, como eu falei, eu estou precisando fazer trabalho respiratório. Eu ainda vou ter que investigar se eu tenho alguma sequela pulmonar. Outras pessoas podem ficar com sequelas cardíacas. Ou seja, mesmo os sobreviventes poderão passar o resto da vida com sequelas graves.
que vão sobrecarregar suas famílias, o sistema de saúde, toda a economia. Então, quando você percebe que você está colaborando para salvar vidas, isso é muito importante. E é muito importante por uma outra razão, que tem a ver com essa sensação que você pode estar passando de aprisionamento. Se você se sente prisioneiro, você está se sentindo impotente. Tiraram de você o direito de ir e vir, de fazer o que quiser, quando quiser. Tiraram, aparentemente, o seu direito de sobrevivência, de trabalhar. Isso dá em você um sentimento de aprisionamento, talvez de revolta, de raiva, de desespero. Você se sente travado, impotente, porque uma força maior, quer seja o medo do vírus, quer seja a orientação das autoridades, está lhe fazendo sentir impotente. Agora, se você tem consciência e se reconecta que o seu recolhimento está salvando vidas, você não é tão impotente assim. O seu sacrifício nesse momento está contribuindo para que muitas pessoas estejam vivas ou não estejam passando. Porque aqueles que passaram dizem, é horrível a sensação de não poder respirar, mesmo quando a gente respira. Agora há pouco vocês viram que eu me emocionei, eu quase chorei, quando eu falei que na hora de ir para o hospital eu pensei, será que vou estar vivo daqui a 2 dias? Será que verei meus filhos novamente? Ou pensar, se eu não for agora, depois eu não vou arrumar um leito, e se eu não arrumar um leito, eu vou morrer na frente da minha filha. É insuportável isso. Olha como você está evitando que muitas pessoas, talvez você, a sua família, um amigo, ou qualquer outra pessoa no universo, está sendo poupado disso, porque você está fazendo isso. Você é mais um que está colaborando. Então, tenha consciência disso para que você se liberte desse sentimento de impotência. De impotência. Isso vai aliviar o seu sentimento de estar preso em casa. Você não está preso em casa. Você está intencionalmente, por escolha, salvando vidas, ajudando famílias. Talvez você esteja extremamente ansioso, o que é natural, porque realmente chega uma hora que ficar em casa o tempo todo é estranho, não é? Não sabemos mais o que fazer. Essa ansiedade é decorrente do medo. Tem muitas explicações para a ansiedade. Eu, como psicólogo, entendo a ansiedade de uma maneira muito simples. Ansiedade é medo. Você diz que está ansioso, o seu corpo está vibrando igualzinho a pessoa que está em medo. A única diferença entre medo e ansiedade é que o medo, geralmente, é uma coisa que acontece agora. Por exemplo, você está aqui e vê, sei lá, uma pessoa vai correr, você está em casa, né? Mas quando você está, às vezes, na rua e vê um animal, um cara de violento, você sente medo. Mas isso passa, porque se o animal passar, você volta à sua tranquilidade. Então, o medo é uma coisa imediata que nos faz ansioso. Você está pensando em alguma coisa que pode lhe afetar profundamente, só que você não sabe o que fazer com isso. Você gera automaticamente com esse pensamento, o corpo acompanha, ele sente medo. Né? Taquicardia, sudorese. Ele preparou você para lutar e fugir. Mas lutar e fugir de uma coisa que está no seu pensamento. Aquilo que está no seu pensamento está gerando medo, porque você avalia assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer se isso ocorrer? Nesse momento, você está provavelmente com 2 tipos de medo. O medo de adoecer, ou que alguém próximo a você adoeça, e adoeça gravemente, e o medo ligado às finanças, ligado ao emprego, ligado ao seu negócio. São 2 níveis de medo e que você tem uma grande impotência. Você não pode eliminar o vírus, você não pode ficar imune, não é? Você pode se isolar, se recolher. E você depende muito que a economia volte ao normal, e só vai voltar ao normal quando todos puderem, ao mesmo tempo, retomar suas atividades. Então você tem uma impotência. Essa impotência faz com que sua cabeça pense no problema e o seu corpo sente medo agora. O que você pode fazer para diminuir essa ansiedade? Como eu falei, trazer o foco para que você nesse momento está salvando vidas te dá um certo gosto de ser uma pessoa que está fazendo algo muito importante. Isso libera um pouco da sua impotência.
Quanto às outras duas coisas, efetivamente, uma delas, são três coisas que você pode fazer. Uma delas, diminuir, que acho que todo mundo está sugerindo isso, né? Diminuir ou selecionar a quantidade de vezes que você se expõe a números dramáticos. Você tem que temperar isto muito mais com coisas positivas, bons filmes. Não é hora de ver um filme de terror, não é hora de ver um filme que vai te causar mais medo, né? Pelo amor de Deus, vai ver um filme simples, vai ver um filme que fale da vida de grandes pessoas. Converse mais, é hora de chamar as pessoas que você não vê há um bom tempo, é hora de você comemorar mais. Comece a fazer isto. Comece a fazer coisas que você nunca fez antes. É hora de, mesmo em casa, olhar um pouco pela janela, se você tiver uma janela para olhar, pegar um pouco mais de sol, se for possível, faça um pouquinho de ginástica, respire. E se você não está totalmente sozinho em casa, ainda mais se tiver criança, abrace, olhe, toque. O toque sempre deixa o ser humano em contato, deixa o ser humano mais leve, mais feliz, menos tranquilo, menos intranquilo, perdão. A maioria das pessoas estão vivendo caoticamente, estão indo dormir muito tarde e acordam tarde. Ok, perdão, deu uma pausa aqui. A maioria das pessoas estão perdendo o ritmo. Quando você não tem um ritmo, isso te desregula. Você dorme mal, dorme tarde. Se você já está vivendo uma situação que tem um nível alto de ansiedade, é importante que você durma cedo e acorde cedo. Quando você dorme, é onde o seu corpo processa muita coisa. É onde você aumenta o nível de melatonina. Você regula todo o seu ciclo circadiano. Então é fundamental que você tenha um ritmo de comer nas mesmas horas, dormir nas mesmas horas. Pelo amor de Deus, não veja antes de dormir um filme que te gere tensão, porque você já preconiza que a sua noite de sono, todo o trabalho que você faz dormindo, aquela parte com os sonhos, vai ser baseado no último estímulo que você teve. Reduza esse estímulo muito agressivo, muito ansioso. Faça isso. Eu estou fazendo exercícios respiratórios em casa. Faça também. Ah, mas eu não tive a doença. Não importa. Quando você respira, você desacelera. Isso não resolve a ansiedade, mas tira o efeito de sentir o medo agora. Olha como minha voz já mudou e como eu desacelerei, porque eu dei 3 respiradas. Faça isso agora. Quanto mais você praticar exercícios respiratórios agora, talvez mais você se proteja, talvez você ganhe uma imunidade um pouquinho maior, ou elimine mais facilmente qualquer coisa que esteja entrando para suas vias respiratórias. Faça isso agora. Então, além da ansiedade, algumas pessoas estão entrando num modo depressão. Elas estão se sentindo muito tolhidas. Tiraram a liberdade de sair, passear, fazer o que quer. Então, às vezes, a ansiedade ela vai para um negócio encolhido. Tem pessoas que estão vivenciando as duas coisas. A depressão tem muitas causas. Tem causas neuroquímicas. Mas acontece muitas vezes, na depressão, a gente se sente sem valor, se sente esquecido, se sente desamparado. Então, se você observa que você está se sentindo depressivo, observe se você está se sentindo desamparado, esquecido, não visto. Talvez você possa perceber e pensar que muitas outras pessoas também estão assim. E o que elas estão precisando é que você ligue para elas. É que você dê a mão para elas. Pergunte: oi, como é que você está? Está precisando de algo?
vai devolver também como emoção, o outro vai devolver como atenção. Não é incrível? Não é incrível como, na verdade, o tempo todo o que está ocorrendo conosco é o aprendizado da solidariedade? O nosso recolhimento não tira de nós a nossa humanidade, não tira de nós a nossa capacidade de dar a mão. Se você está triste porque você se sente sozinho, desamparado ou podado, dê a mão. Eu tenho uma amiga que está cozinhando 100, 150 refeições por dia para distribuir para pessoas que precisam. Esse é um ato, então, maravilhoso. Que coisa linda que ela está fazendo. Podemos fazer isso. Aqui em casa estamos privilegiando comprar de pequenos mercados para que eles tenham um movimento maior. Isso é fantástico. Isso é bom. É uma forma muito prática de estender a solidariedade. Então observa que mesmo recolhidos em casa, estamos, na verdade, aprendendo profundamente o valor da vida humana. Quando olharmos pela televisão, pelas redes sociais, e vermos as notícias alarmantes, e essa semana isso vai estourar, tá? Se não estourou antes, foi porque houve o recolhimento social antes, senão já estaríamos vendo o que vamos ver a partir da semana, que são hospitais lotados, pessoas voltando e um número absurdo de pessoas sendo enterradas numa cova porque não tem cemitério suficiente. Isso já era para estar ocorrendo há 2, 3 semanas. Não ocorreu pelo nosso ato amoroso, pelo nosso sacrifício. Então esse vírus, essa pandemia, essa crise econômica não tira de nós a nossa humanidade. Ela nos desperta para a nossa humanidade, nos desperta para o que a humanidade tem de melhor, que não é viver no medo, não é viver no ódio, na indiferença. E é o que estávamos fazendo. Então, cada um de nós tem que aproveitar esta oportunidade raríssima, e espero que seja raríssima mesmo, para perceber a diferença que faz quando todos damos a mão. Para que ao sair desta fase, não vou nem chamar de crise, isso possa ser o nosso modo de vida permanente. Estamos mais ligados uns aos outros, estamos atentos a quem precisa. Como podemos estender a mão? Talvez estender a mão com uma ajuda financeira ou fazendo uma quentinha, né? Ou mandando uma cesta básica. Mas de muitas outras maneiras. Parar para prestar atenção. Eu, como disse, fiquei muito sensível ao tema quando passei por isso e quando voltei para casa e comecei a ver o noticiário de novo. E teve uma pequena notícia que a maioria não deve ter visto, eu vi, acho que na Globo News, que foi uma matéria sobre Las Vegas, nos Estados Unidos. Las Vegas vive do turismo, vive do cassino. A cidade está às moscas, né? Não há um turista lá. Aqueles cassinos gigantescos, tem cassinos com centenas, milhares de quartos. Já ouvi dizer que tem hotéis lá com 20 mil vagas. Uma coisa impensável, né? Um hotel tem tanta vaga quanto o Rio de Janeiro inteiro. Está tudo vazio. Só que eles têm uma população de rua de 6.500 pessoas. Quando eu vi esse número, eu falei, caramba, como num país tão rico, numa cidade multimilionária, que passam lá diariamente centenas de milhões de dólares, tem 6.500 pessoas morando na rua. Como eles deixam isso acontecer? E aí a matéria continuava e mostrava que como os estacionamentos dos hotéis estavam às moscas, e eram estacionamentos gigantescos, né? Imagina, um hotel com 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 quartos, quantas vagas de carro não tem num país que vive todo motorizado? Então o que eles estavam fazendo era pintando áreas de 2 metros de largura, 2 por 2, para o morador de rua dormir ali, já que lá é deserto, não chove, com 2 metros, porque ele fica protegido de se infectar ou infectar outros. Eu olhei aqui e falei, gente, que absurdo! Tem 6.500 pessoas vivendo na miséria num país extremamente rico, e o que eles fazem é pintar uma vaga no chão de um estacionamento para o cara dormir, quando tem milhares de quartos vazios lá. É esse absurdo que nós não podemos ter mais no mundo.
É esta pessoa que nós temos que transformar. Esta pessoa que olha para o outro como um número, que não vê o outro. Ele é um morador de rua. O que importa é o lucro que estamos tendo aqui. Ele atrapalha, porque eu quero é o turista aqui no meu cassino sem ter um morador de rua. Ele enfeia a paisagem. É inacreditável, é impensável. Sempre esteve a olhos vistos e não fizemos nada. Não precisamos ser nenhum ativista político, se não é a nossa índole. Não precisamos ter essa pessoa que vai forçar a barra. Mas não podemos ser essa pessoa que não vê o outro. Os outros são invisíveis. O último número mostra que 50 milhões de brasileiros estão precisando desesperadamente desse auxílio social. 50 milhões de brasileiros. E acho que o número é muito maior. Significa que é um quarto, é um em cada 4 brasileiros. Onde estão esses brasileiros? Estão aqui ao nosso redor. Então, o que esta fase está nos ensinando? Que quando somos levados, a nossa humanidade reaparece como bondade, como solidariedade. Essa é a maior mensagem, o maior aprendizado. Mas ela não pode terminar assim que terminar essa fase e voltarmos a viver exatamente como antes. Temos que lutar e nos permitir amar. Temos que lutar para que aqueles que são, teoricamente, os nossos líderes, formadores de opinião, aqueles que elegemos, sejam baseados nessa visão. E não baseados na visão do ódio, no descaso, nós contra eles, que é o que tem mais ouvido falar, o nosso país contra eles. Mesmo que haja as teorias conspiratórias, mesmo, sei lá, que tenham até criado um vírus, um laboratório maldito aí, o cidadão mediano chinês, ou alemão, ou russo, ou árabe, ou americano, é um de nós. Somos nós. Talvez haja pessoas muito baseadas no mal, que apenas quer levar vantagem, e há pessoas que não levam vantagem nisso tudo, a guerra entre pessoas, a guerra entre países. Mas não é a grande maioria da população humana. Estamos todos no mesmo barco. Estamos todos no mesmo barco. Então, temos que tomar cuidado com essas teorias conspiratórias, porque elas alimentam nós contra eles. Não importa quem sejam nós, quem sejam eles. Quando pensamos... Desculpa, eu tenho que falar isso, tá? Eu comecei a ouvir isso quando eu ainda estava saindo do hospital e quando cheguei em casa, quando eu não tinha nem voz, a minha voz não saía, eu não levantava da cama. Eu tenho que falar isso. Eu não sou um número. Eu não sou uma estatística. Eu sou uma pessoa como você. Eu não consigo tolerar alguém que olha apenas para os números, que fala que mortes vão ocorrer. E daí? Só corre. Deixa de ser fracote e vai para a rua. Claro que temos necessidades. Se aqui estivermos sem comida, eu do jeito que eu estou, vou botar uma máscara para não contaminar ninguém e vou tentar vender alguma coisa ali na esquina, porque minha filha tem que comer. É óbvio, é óbvio. Se eu sou patrão, se eu tenho funcionário, eu estou preocupado como é que eu vou pagar as contas. E vou tentar de tudo para que essas pessoas não passem por nenhum problema. Porque assim como eu não quero elas doentes, também não quero elas passando por necessidades. Mas elas são pessoas, não são números. Se eu sou dono de uma empresa com 500 pessoas, eu não tenho 500 números lá, que de repente agora é melhor dispensar, porque eu não estou gerando lucro, e daqui a 4 meses, quando voltar, eu recontrato. E que se dane, elas se virem durante 4 meses. Não somos números. Eu não sou, você não é, ninguém é. É um absurdo quando falam isso. Por mais que eu entenda que temos, e é inevitável que em algum momento teremos que sair do nosso recolhimento. Mas já há muitas pessoas saindo. E é inevitável que recolha, que esse recolhimento tem que diminuir. Mas o que estamos fazendo amorosamente é ganhar tempo para que não haja um número muito maior de mortes que poderiam ser evitadas, não haja um número muito maior de pessoas com sequelas, não haja um número muito maior de crianças que vão perder os seus pais, avós, de avós que vão perder os seus filhos e netos que cuidam deles. Não é? Estamos ganhando tempo por amor, por um ato amoroso. Já fizemos isso. É por isso que até agora não houve ainda o esgotamento total do sistema de saúde. Agora que está começando a ocorrer. Já ganhamos 2, 3 semanas.
É inevitável, daqui a pouco vamos ampliar e abrir mesmo isso. Mas quando isso ocorrer, será daqui a 2, 3 meses, quando já haverá talvez alguns tratamentos, quando já haverá um número maior de leitos, de respiradores, estaremos um pouco mais preparados, ainda que não perfeitamente. Vamos começar aos poucos a abrir mão desse recolhimento por necessidade mesmo. Mas façamos isso tudo o tempo todo com consciência e com amor. Quando muitos de nós voltarem do recolhimento, provavelmente os nossos filhos ainda não voltarão às aulas. E como será isso? Porque eles terão que ficar em casa. Com quem? Não é? Se eles ainda não irão às aulas e às creches. Olha quanta coisa, né? Que nós não pensamos, mas está aí. Então, eu já estou até perdendo um pouquinho da noção de que horas são, né? Já perdi aqui, eu não sei se estou falando meia hora, 1 hora, 15 minutos, me empolguei um pouquinho aqui. Mas a minha mensagem principal, desculpa, não é a mensagem de trazer medo a ninguém. Como eu disse no início da minha fala, eu sou um sobrevivente, eu estou vivo graças ao apoio de inúmeras pessoas que de maneiras incríveis, com muito amor, me apoiaram, me ajudaram enormemente, a minha família. Continuo recebendo apoio, recebi apoio de familiares, amigos, médicos, fisioterapeutas. Assim que eu voltei para casa, eu recebi uma mensagem de um rapaz que eu só vi uma vez na vida. Ele é um fisioterapeuta. E ele chegou assim: olha, você quer ajuda? Talvez você venha precisar de fisioterapia respiratória. E ele me mandou um vídeo dele e da esposa, um fisioterapeuta, o Eric, sou muito grato a ele. Mandou um vídeo, me sugeriu comprar um aparelhinho chamado Respiron, para que eu faça esse exercício em casa. Eu estou fazendo, estou sentindo as melhoras. Uma pessoa que eu vi vagamente uma vez, alguns anos atrás, soube que eu estava passando por esse problema. Quantos gestos bonitos. Vamos falar isso uns para os outros. E volto a bater na minha tecla desde o início. Mesmo que você esteja apenas quietinho em casa, ao fazer isto, você está ajudando que coletivamente essa coisa seja travada. E que as pessoas que por acaso venham precisar possam ter ajuda. É um ato de amor que você está fazendo isso. Coloque isso dentro de você como seu maior mérito e júbilo, para que ao passar esta fase toda, isso nunca mais morra dentro de você e você veja isso diariamente. Eu, como toda pessoa que estou tendo uma segunda vida, uma segunda chance, olha eu me emocionando de novo, é maravilhoso. É maravilhoso olhar pela janela e ver um cara passando lá embaixo que eu nem sei quem é. É maravilhoso ver ali o ventinho batendo na árvore, ou sentir esse vento que está batendo agora no meu rosto, entrando pela janela. É maravilhoso chover. Eu vi uma estrela, é maravilhoso. Sempre foi maravilhoso. Por que agora é mais maravilhoso? Porque agora eu estou vendo melhor. Porque antes eu estava cego, preocupado em coisas que não têm menor necessidade. Todos nós estamos cegos de uma maneira. Todos nós, no nosso recolhimento agora, estamos tendo a chance de curar a doença que já existia antes, que era a cegueira. Eu não desejo que você nem ninguém tenha que se internar no CTI ou achar que vai morrer e ter quase que a certeza que vai morrer para deixar de ser cego. É isso. Deus, a vida, o universo, que nome você queira dar, está lhe dando uma chance de você valorizar. Se você está reclamando, brigando com a sua esposa, saco cheio de ficar ali com filhos em casa, na boa. Eu desejo que você nunca passe por essa experiência. Mas veja a minha emoção de que saber que teve um momento, tentando vestir uma camisa para conseguir ir ao hospital, com esforço para vestir um botão, que eu pensei, eu não posso morrer na frente da minha filha. E minha esposa teve que ir até o hospital comigo, junto com ela, porque não poderíamos deixá-la sozinha em casa. Nós me deixaram no estacionamento para ir até a emergência. E quando eu olhei para as duas no carro, pensei, será que essa foi a última vez que eu as vi? Não é? Então, se você está tendo aí na sua casa uma enorme dificuldade de convivência, porque é um saco, às vezes, né? Ficar o dia inteiro com as mesmas pessoas, por mais que você as ame, pensa nisso. Tem pessoas que vão ver pela última vez, ou porque vão morrer em casa, ou porque vão sair para o hospital e não vão voltar como eu voltei. Pensa nisso.
Essa pessoa que você está a ponto de matar porque é um porre. Crianças dão trabalho, pessoas idosas dão trabalho, esposa e marido dão trabalho. Mas talvez você não esteja, ou elas não estejam. Pensa nisso também. E olha, como eu estou olhando, qualquer pessoa que passa na rua, que eu olho para a janela, que lindo, pessoas, que lindo, céu azul. Gente, que comida gostosa que minha mulher me fez, como é bom sentir o paladar. Gente, minha mulher está acordando, eu olho para ela e hoje ela está respirando bem, porque semana passada ela não estava. Ou ela me pergunta, como você está hoje? Eu digo, estou bem, não estou tonto, estou podendo interagir com as pessoas, estou podendo voltar a fazer coisas. Quem sabe você perceber isso, que essa pessoa que você está aí às turras, ela é maravilhosa. Mesmo que você tenha algum atrito com ela. Imagina o que seria vê-la pela última vez, ou ter este momento que você olhar assim, será que vai ser a última vez? E para muitas pessoas será, mas não para você. Por favor. Não sou apenas eu que estou tendo uma segunda chance. Cada ser humano nesse momento está tendo uma segunda chance. Isso para mim é muito claro. Cada ser humano está tendo uma segunda chance. Como vamos aproveitar essa segunda chance? Você espera voltar para a mesma vida? Você tem consciência do que é isto? Talvez, claro, você queira voltar para o mesmo emprego, para o seu próprio negócio. Mas não queira voltar da mesma maneira. Quando chegar no seu trabalho, quando você talvez um dia, depois de sei lá quanto tempo, sentar na sua mesa, ou entrar na sua sala, ver os colegas de trabalho, é uma nova vida. Perceba se você quer ser martirizado. Perceba se você vai dar valor a tantas coisas inúteis, se você vai ficar nervoso. Na boa, se alguém chegar para mim e dizer hoje, nossa, você está velho, você está cheio de cabelo branco, nossa, você engordou. Ai, que bom. Que bom que eu estou com cabelo branco. Né? Que bom que eu estou gordinho. Você é um chato. Ai, que bom que existe alguém que me acha chato e que bom que eu posso ouvir isto. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Desejo a todos que não voltem para a vida de antes. Que aproveitem essa segunda vida. Que aproveitem essa segunda chance. Eu espero ardentemente que ninguém passe por isso. Eu espero ardentemente que quem esteja aí, ao seu lado, você possa amar profundamente. Eu desejo ardentemente que você desperte que você nesse momento é um ser muito amoroso pelo seu recolhimento, por tudo que você está fazendo para um monte de pessoas que você nem vai conhecer, inclusive pela sua família e amigos. Esse é o meu desejo. Eu tenho certeza que você também está consciente disso e que você vai aproveitar essa oportunidade, porque ela não costuma ser oferecida duas vezes.